nós falta algo espiritual. Às vezes nós temos tudo bom e do melhor. Tudo bom e do melhor às vezes nós temos na nossa casa. Às vezes não falta nada. Mas às vezes falta o essencial. O amor. Falta o essencial. As provas espiritual que nós passamos. Não material, mas as provas espiritual. Porque muitas vezes a prova espiritual é pior do que a física. É pior do que a material. Porque as provas espirituais nós não estamos vendo da onde estão vindo o nosso adversário. Nós não estamos entendendo como o nosso adversário está subindo está avançando sobre a nossa vida. E ali, quando aquele profeta pisou naquela cidade, ele chega para aquele profeta e diz: profeta, essa localização é boa. Eles já viram o poder que aquele profeta tinha feito ao atravessar aquele mar. Ele viu que o profeta era um homem de oração, era um homem ungido, um homem separado por Deus. E ele diz: profeta, Senhor, você viu que essa terra, que esse local é bom, essa habitação é boa, mas falta algo. E esse algo que faltava era água. E nós sabemos que água é vida. Nós sabemos que água, nós precisamos da água para sobreviver. Porque é tão interessante que aquilo, há mais de quase 2000 anos atrás, antes de Jesus Cristo, antes de todo, a palavra de Deus vai falar a respeito de detalhes. Mas é tão misteriosa a palavra de Deus, que quando Jesus Cristo vem para essa terra, ele começa a falar sobre parábolas. E quando eu comecei a ler esse texto, comecei a ler o que Deus tinha trazido para o meu coração nessa tarde, Deus ele também começou a me ensinar parábolas do que Deus queria falar em espiritual para mim e para você nessa noite. Porque quando nós entendemos sobre habitação, sobre local, está falando sobre nossa casa, sobre nosso território, sobre nosso bairro, que pode ser bom, mas muitas vezes nós estamos passando por prova espiritual. E aí, quando nós começamos a entendermos que habitação quer dizer casa, quer dizer pessoa, quer dizer sentimento, glórias a Deus. E é tão interessante que quando ele chega e diz para o profeta ele não se conforma com aquilo. Ele vai e diz assim, no glórias a Deus, quando eles chegam dizendo para o profeta, glórias a Deus, porém a água são mar e a terra é estéril. O profeta ele vai e diz assim: trazei-me uma salva nova, ponha nela sal. Trazei uma vasilha com sal. Coloca uma vasilha com sal. Porque hoje mesmo ele glórias a Deus, hoje mesmo quando ele pegou aquela vasilha com sal, glórias a Deus, a palavra de Deus vai dizer que obedeceram o profeta. Uma vasilha com sal, trouxeram uma vasilha com sal para o profeta. E a palavra de Deus vai dizer que quando recebeu o profeta aquela vasilha com sal, glórias a Deus, então o sal ele pegou então e saiu ele para o manancial da água, para a fonte da água, a raiz de todos os males. Ele pegou aquele sal e levou aquele sal para a fonte de todos os males. E o profeta, a palavra de Deus vai dizer que quando o profeta ele leva, glórias a Deus, quando o povo obedece e faz aquilo que o profeta mandou, quando o povo ele pega e leva o sal na vasilha para o profeta leva o sal, então ele no manancial das águas deixou o sal, glórias a Deus. Ele pega o sal e derrama, glórias a Deus, na fonte da água. Na fonte do início, onde tudo vai correr. E a palavra de Deus diz que quando o profeta faz assim, assim diz o Senhor, glórias a Deus, e sararei. Ele profetiza perante a fonte, derramando aquele sal, e profetizando sobre aquela água, aquela fonte daquela água. Ele diz assim: sararei. E a palavra de Deus vai dizer: e esta água não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Glórias a Deus. E ficarás, pois, a água até o dia de hoje
conforme a palavra que Eliseu tem dito. Há mais de quase 2000 anos, né, creio eu, 1500 anos ou mais, glórias a Deus, o profeta Eliseu fez isso. E até o dia de hoje, se pisar em Israel, se chegar em Israel, você vai chegar e vai ver aquela água sã, boa. E é tão interessante que a palavra de Deus também vai relatar a respeito desse Rio Jordão, que ali um dia, um general chamado Naamã, glórias a Deus, chegou um dia que ele estava com a leproso, estava com lepra. E a lepra naquela época era uma doença temida por todos. Porque a lepra era a pior doença que existia naquele momento, naquela época. Hoje ainda a lepra ainda é uma doença perigosa, mas não tão contagiosa como antigamente. E a palavra de Deus diz que aquele general, glórias a Deus, quando ele vai atrás de um profeta, e o profeta manda que ele mergulhasse no Rio Jordão, ele ficou desesperado, porque aquele Rio Jordão era sujo, a água não era boa. E tão interessante que a palavra de Deus ainda vai mais longe ainda, que eu quero não só falar com minhas palavras, mas eu quero confirmar, glórias a Deus. Aquele que queira acompanhar, pode abrir o seu livro em Mateus capítulo 3, glórias a Deus, onde vai falar também que Jesus Cristo, glórias a Deus, ele também chegou ao momento, glórias a Deus, chegou ao momento onde Mateus capítulo 3, versículo 13, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 13 diz assim: então veio Jesus Cristo a Galileia, com João junto do Jordão para ser batizado, mas João opunhou-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse: deixai, pois agora assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu, sendo Jesus batizado, e saiu logo das águas, e eis que abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus. Olha só como a palavra de Deus ela é tão viva. Quando Deus ele tem algo para mim e para você, quando ela é cumprida sobre a nossa vida, nenhum mal prevalecerá. E de antemão também, eu quero trazer em Mateus capítulo 5, glórias a Deus, que está do lado também, outra confirmação para trazer para o tempo de hoje, glórias a Deus. O que Deus quer falar comigo e com você. Mateus capítulo 5, versículo 13. Glórias a Deus. Olha só o que a palavra diz. Vós sois o sal da terra. E se o sal for espido, com ele há de salgar, para nada mais prestar senão para se lançar fora. E se for pisado pelo homem, vós sois a luz do mundo, e não pode esconder da cidade edificada sobre um monte, nem acender a candeia e colocar debaixo do algueiro, mas vos velador e da luz todos os que estão na casa. Assim resplandeceu a vós a luz diante do homem, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então aqui a palavra de Deus, Jesus Cristo, ensinando para os discípulos, diz que nós somos o quê? Sal da terra. E é tão interessante que quando nós lemos aqui, glórias a Deus, a palavra de Deus, ela diz aqui, em Reis, capítulo 2, quando nós lemos e nós vimos, glórias a Deus, o mistério da palavra de Deus. E o que eu quero falar para você nessa noite é que você pode estar tendo tudo do bom e do melhor, mas na sua vida espiritual você está passando por prova. Você pode estar nessa noite desesperado, sem saber o que fazer, sem aguentar mais as lutas espirituais, porque as lutas espirituais são grandes.
Mas de antemão, glórias a Deus, Deus ele falou comigo e com você nessa noite. Antes mesmo de eu pegar esse microfone, o Senhor ele deu um segredo, glórias a Deus. O segredo de nós vencermos o mal. Aleluia. A palavra de Deus aqui nos falou a respeito de sal. Sal é nós ser separado. Sal, nós somos o sal dessa terra. Nós somos aquele que, bem temperado, o sal ele é necessário para a nossa vida. Porque o sal bem temperado, glórias a Deus, a comida não vai fazer mal. O sal bem temperado, glórias a Deus, o povo vão sentir o gosto e vão querer comer mais, sim ou não? Não é diferente nós na terra. Se nós estivermos com temperança, glórias a Deus, também aquelas pessoas que olhar para nós, elas vão sentir prazer. Elas vão querer nos seguir, elas vão querer estar na mesma posição do que nós, em servir ao Deus Todo-Poderoso. E Deus ele manda que nós sejamos sal nessa terra. Deus ele manda que nós sejamos separados, como luz, glórias a Deus. Então que nós possamos ser luz nessa terra. E a outra coisa que Deus também falou nessa noite, glórias a Deus, falou sobre santidade, sobre nós ser separados, glórias a Deus, também falou sobre obediência. Sim ou não, igreja? Aleluia. Hoje o culto não falou sobre obediência, através de louvores, através das palavras. Então nós precisamos ser sal nessa terra. Nós precisamos estar no local certo. E o local certo é na casa do Senhor. O local certo é nós reconhecer que nós precisamos estar na casa do Senhor. E aqui é o local certo. E depois a palavra de Deus diz que nós precisamos ser sal. Como o profeta Eliseu pegou aquele sal e jogou na fonte. Na fonte onde aquela água corria, onde aquela água não prestava, onde aquela água era impura, onde aquela água eles não conseguiam beber daquela água, porque aquela água não era boa. Mas quando o profeta Eliseu colocou aquele sal naquela água ficou purificada até hoje. Glórias a Deus.